O Idiota, Fyodor Dostoiévski. Tradução portuguesa por José Geraldo Vieira. Perfil biográfico. Dostoiévski. A obra do romancista russo Dostoiévski foi uma das mais fluentes de seu tempo e a que mais fascínio despertou, quer pelos conflitos de seus personagens, quer por seus temas invulgarmente complexos e, sobretudo, pela intensidade passional da ação que se desenrola em seus enredos. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou em 11 de novembro, 30 de outubro, segundo o calendário juliano, de 1821. Mikhail Andreevich, seu pai, era médico do Hospital dos Pobres, onde residia com a mulher, Maria Fyodorovna Nechayev. O futuro escritor cresceu nesse ambiente. Em 1831, a família mudou-se para Tula, perto de Moscou, onde Fyodor e seus 4 irmãos desfrutaram de vida mais livre do autoritarismo paterno. Em 1834, Fyodor e Mikhail, o irmão mais velho, foram para o Liceu Chermak de Moscou e 3 anos mais tarde perderam a mãe. Dostoiévski cursou em seguida a Escola de Engenharia Militar. Em 1839, seu pai foi assassinado por servos revoltados contra sua conduta despótica. O fato causou forte comoção no jovem Fyodor. Começava a projetar-se nos meios culturais e a frequentar um círculo de socialistas. Preso em abril de 1849, em dezembro se viu condenado ao fuzilamento. Já sob a tensão dos preparativos, recebeu a notícia da comutação da pena pelo czar. Lembranças angustiadas desse episódio doloroso povoariam toda sua obra posterior. A sentença foi transformada em exílio na Sibéria, com trabalhos forçados, e Dostoiévski ficou preso na fortaleza de Omsk por 4 anos. Sofreu então o primeiro ataque de epilepsia, doença que o perseguiu por muito tempo. Libertado em 1854, retomou a atividade literária e fundou, com o irmão Mikhail, a revista Vremya, suspensa depois pelo governo. Casou-se 2 vezes, a primeira em 1857, com Maria Dmitrievna Isayev, e depois com Anna Grigorievna Snitkina, a quem, premido pelas dívidas acumuladas, ditaria em 1866 o romance Igrok, o Jogador, obra de fundo autobiográfico, escrita em apenas 26 dias para saldar dívidas com o editor. Com a segunda mulher, foi finalmente feliz, apesar das recaídas no vício do jogo. Produção ficcional. A prosa de ficção dostoiévskiana parece ter percorrido um roteiro inverso ao de sua vida, pois se tornou progressivamente mais intrincada. Seu interesse primordial seria traçar um painel realista das paixões
e misérias do povo russo. E é esse o tema do romance Biednie Lyud, 1846, Gente Pobre, que despertou a admiração do poeta Viktor Nekrasov e do crítico Vissarion G. Bielinski. Esse previu que o público seria cada vez mais exigente em relação ao escritor. A crítica dividiu-se quanto a Gente Pobre, mas criações que se seguiram só confirmaram a importância crescente do autor na cena literária. Em Dvojnik, 1846, O Sósia, Bielie Noite, 1848, Noites Brancas, e Niotochka Nesvanova, 1849. Dostoiévski aprofunda temas como a miséria material indissociável da miséria moral, as aspirações que colidem com as restrições mesquinhas da realidade e os limites a que todos estão submetidos, inclusive em suas próprias consciências. Desde cedo, porém, a intenção não é apenas de denúncia social e de exposição realista dos problemas humanos. Comunica sempre a angústia de seus dilemas morais e metafísicos. Nessas primeiras obras estão lançadas as sementes dos inquietantes motivos do futuro. Em 1861, surgiu o Nigenie ze Oskorblionie, Humilhados e Ofendidos, na revista Vremia, deliberadamente elaborada em estilo de folhetim. A obra desagradou parte da crítica. Embora consciente de suas falhas, Dostoiévski defendeu-a publicamente. Em 1855, já reunia notas para as Zapiski, em Mertivogo, Doma, 1861, Recordações da Casa dos Mortos, livro que representou um divisor de águas em sua obra, no sentido da procura de níveis mais profundos da consciência do real e sua ambivalência. A publicação desse livro causou enorme repercussão, embora o autor tivesse de negociar com a censura algumas restrições. A experiência da vida no presídio, narrada em forma de romance, levara o autor a tratar de problemas relacionados com a culpa e a punição pelo crime, a própria realidade do mal em si e os limites da ação humana dentro da ordem social. Assim, nas recordações, se acha efetivamente o germe de obras posteriores, particularmente Prestuplenie e Nakazanie, 1866, Crime e Castigo. A pungência do relato causou impacto em toda parte, inclusive entre os escritores. Tolstói disse que era aquele o mais belo livro da nova literatura, incluindo Pushkiri. Não havia nele, no entanto, nenhuma intenção de denúncia, só de testemunho, assim mesmo disfarçado de ficção. A partir de dados reais, construiu-se uma parábola da culpa e da punição. Em 1864, começou a aparecer em Época, nova revista dos irmãos Dostoiévski, Zapiski e Podpolia, Notas do Subterrâneo, novela que mais tarde foi considerada pela crítica o grande salto do autor para os romances filosóficos que se seguiram. Na época a obra não chamou a atenção, mas ulteriormente foi vista como um momento crucial para a explicação do universo ideológico dostoiévskiano, interpretada como libelo contra o sistema racionalista dominante. Todo o ano de 1866, quando foi publicado Crime e Castigo, seria de expectativa para uma legião de leitores fascinados com o destino de Raskolnikov, estudante homicida perseguido pela memória de seu crime. Raskolnikov, paupérrimo, resolve matar uma miserável e inútil usurária,
para salvar a si próprio e a sua família. Comete o crime, mas logo se vê obrigado a assassinar outra pessoa inocente. E sai sem ter roubado nada. As dúvidas o devoram. Seu duelo de conversas com o comissário de polícia destrói-lhe os nervos e por fim confessa o crime a uma prostituta que lhe mostra o caminho do arrependimento e do evangelho. Dostoiévski identifica o problema central dos limites da liberdade de ação humana, mas também sugeria as possibilidades de redenção pelo crime. Muitas de suas ambivalências provocaram polêmicas. Ainda que os problemas fossem suscitados em caráter genérico, não faltaram acusações segundo as quais Dostoiévski estaria caluniando a classe dos estudantes e coisas semelhantes. O êxito da obra abafou todas as críticas, se bem que poucos alcançassem seu significado final, muito além das questões sociais e mais de ordem metafísica. No mesmo ano de 1866, Dostoiévski escreveu O Jogador, obra que retrata sua paixão pelo jogo e pela estudante Poliria Suslova. Apesar do tom circunstancial, é brilhante em sua mescla de patos e humor irresistível. Em 1868 apareceu O Idiota, talvez o romance mais típico de Dostoiévski, que provocou perplexidade geral nos meios intelectuais. Mesmo um inimigo como Conde Saltykov e Shchedrin, parodiado na obra, não deixou de reconhecer o valor de muitas partes do romance, assim como Tolstói, que, embora reclamasse de sua construção caótica, se encantou com a obra. Em meio a paixões, crimes e baixezas de todo tipo, o príncipe Mishkin é uma espécie de Dom Quixote do cristianismo mais puro, um ideal daquilo pelo que o próprio Dostoiévski ansiava desesperadamente e em que não conseguiu acreditar, pois o cristianismo do escritor é radical, mas impuro e não sabe resistir às tentações da carne e da vontade demoníaca de destruir. Na época, porém, perguntava-se aonde queria chegar Dostoiévski com aquela atmosfera de demência, conforme um de seus críticos. O príncipe Mishkin é idealizado como uma antítese de Raskolnikov. Se este acha que pode tudo, o príncipe é a vítima de tudo que o circunda, mas uma vítima eleita. Imagem simbólica do eslavismo cristão do autor, vencido pelas forças maléficas desencadeadas a seu redor. Em 1871, iniciou-se a publicação de Beze, Os Demônios. A obra, recebida como um libelo contra o movimento revolucionário russo, foi alvo de numerosos ataques na imprensa. Até o equilíbrio mental do autor foi posto em dúvida. A posteridade, contudo, apesar dos inegáveis aspectos anti-anarquistas e antissocialistas do romance, para muitos, mais apropriadamente os endemoniados, julgou-o principalmente como um aprofundamento de um quadro reflexivo delineado desde Crime e Castigo. De certa forma, há personagens com ecos de Raskolnikov, como o endemoniado Stravogin, cuja confissão de ter seduzido uma menina chegou a ser proibida pela censura, ou como Kirillov, que pratica o suicídio filosófico para afirmar sua liberdade ante a inexistência de Deus. Mas que panfleto político, a obra trazia um quadro de especulações metafísicas que tangenciavam um delírio e foi por tais aspectos que continuou a suscitar controvérsias. Em 1875, Podrostok, o adolescente, começou a ser publicado e, como sempre, despertou muitas acusações de imoralidade e de falseamento da realidade russa.
Diante das incontáveis intrigas que se sucedem na trama e que parecem interpenetrar-se de maneira abissal, Saltykov definiu-a como simplesmente maluca. A série de equívocos e de situações cambiantes em que o herói se vê enredado parece colocar a verdade como algo fluido que sempre escapa. No fim, o jovem herói parece chegar a uma compreensão própria da realidade, sacrificando a idealização que fizera dela. Mas não se conclui daí que o autor toma partido da realidade. A obra final de Dostoiévski, Bratia Karamazov, Os Irmãos Karamazov, iniciada em 1878 e publicada em 1879-1880, é considerada a obra-prima do autor, além de ser a mais longa. Causou ainda maior impacto que os outros romances e envolvia mais uma vez o crime. Desta vez um patricídio, um velho repulsivo, Fyodor Karamazov, é assassinado e as suspeitas recaem sobre o primogênito Dmitri, sempre em conflito com o pai. O assassino, na verdade, é o filho bastardo, Smerdyakov, mas ao do meio, Ivan, atribui-se a culpa intelectual, pois em conversa com Smerdyakov deixara no ar a sua possível aquiescência por uma negativa sutil. Não sentiria desgosto com a morte do pai. O filho mais novo, Alyosha, a tudo assiste com inteira consciência e deixa que Ivan o perceba. Essa trama de quase romance policial vai deixar entrever o verdadeiro motivo das preocupações de Dostoiévski, pois permanece como núcleo o niilismo antiteísta representado por Ivan Karamazov. Houve quem visse na trama uma alegoria da vida intelectual russa que se revelaria no romantismo de Dmitri, nas tentações nihilistas de Ivan e no eslavismo cristão de Alyosha. Fosse como fosse, as questões máximas da existência de Deus ou não, dos limites da ação humana diante de uma lei moral, da consciência da culpa e da possível redenção pela via do cristianismo, tornaram o livro quase um resumo da ideologia eslavista cristã. Dostoiévski começou o seu Dnevnik Pisatelia, Diário de um Escritor, em Gradanin, órgão conservador de que era redator-chefe. Transformou-o em 1876 em uma publicação independente que redigiu sozinho até o fim da vida. Nela apareciam contos, fatos da vida cultural, comentários sobre processos e sobre política internacional, e uma fonte preciosa para a compreensão ideológica do escritor, mas assim mesmo repleta de contradições. Estas foram o núcleo de muitas polêmicas sobre a sua mensagem ideológica de cristão, muitas vezes inclinado ao messianismo e até ao chauvinismo grão-russo, aspectos que ora eram vistos favoravelmente pelos intérpretes e críticos. Foi forte sua influência sobre o existencialismo e pensamento religioso. O Dostoiévski existencial é a primeira etapa de uma visão menos simplificada da obra, mas ainda bastante exclusivista. Na segunda década do século XX começou uma revisão crítica que abandonou clichês sobre o messianismo do autor. Passou a valorizar os aspectos paródicos de sua obra e de sua capacidade de construção artística por trás do aparente caos. Por fim, com as ideias de Mikhail Bakhtin sobre o romance polifônico, ou seja, aquele em que se apresentaria uma multiplicidade de vozes, surgiu a ideia de um Dostoiévski menos rigidamente messiânico e ainda mais complexo. Dostoiévski morreu em São Petersburgo, em 9 de fevereiro, 28 de janeiro, segundo o calendário juliano de 1881. Sua influência sobre toda a literatura universal do século XX foi avassaladora. E sem Dostoiévski não teriam sido possíveis as pesquisas em profundidade de psicólogos como Nietzsche e Freud, além de um conhecimento, por assim dizer, íntimo dos motivos de alienação humana
e dos caminhos para sua superação.